Estamos no nosso primeiro encontro depois da Páscoa e nós vamos continuar o nosso tema. Até agora, neste primeiro bloco, nós vimos, a partir do ato criador de Deus, os anjos antes da prova, no momento da sua criação. Vimos a última catequese, o tempo da prova, aquele tempo espiritual, e hoje vamos começar em que consistiu a prova dos anjos. E por isso nós invocamos o Divino Espírito Santo, porque nós estamos a tratar de temas do céu, portanto, temas antes da criação material, antes da existência do ser humano. E eu vou começar a nossa meditação de um texto de um manual de teologia dogmática do teólogo Michael Schmalz, que ele, no seu manual de teologia dogmática, que trata do Tratado da Criação, ele escreve o seguinte a respeito da prova dos anjos. Ele diz-nos o seguinte: é certo, portanto não há sombra de dúvida, nós não podemos duvidar, é certo que os anjos foram submetidos a uma prova. Pela Sagrada Escritura, nós não sabemos diretamente em que consistiu a prova e quanto tempo ela durou. Mas, por indícios que nós temos na Sagrada Escritura, nós podemos chegar à conclusão destes temas através da nossa reflexão iluminada pelo Divino Espírito Santo. E acerca do pecado dos anjos, a Sagrada Escritura limita-se a dar-nos algumas indicações. Por exemplo, se todo o pecado começa pela soberba, diz o livro do Eclesiastes, também o pecado dos anjos terá começado pela soberba. Portanto, acerca do filho da perdição, acerca do Lúcifer, está dito que se levantou contra Deus e contra tudo que é santo. Está escrito isto na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E também pela sua luta terrível contra Jesus e contra a obra da redenção, nos permite supor, sem perigo de errar, que ele resistiu em reconhecer a supremacia de Cristo, em reconhecer, portanto, que Cristo, o Filho de Deus feito homem, é o coração e a cabeça de toda a criação. Portanto, até onde a Sagrada Escritura vai, nós podemos chegar a esta conclusão. E, em outras palavras, nós podemos dizer que Deus criou todos os anjos com um fim. Deus queria conceder aos anjos a graça sobrenatural, a perfeição sobrenatural, e nesta perfeição eles poderem ver Deus face a face. É que chamamos a isto a visão beatífica. Dar à criatura a capacidade de ver Deus face a face é um dom que só Deus pode dar. Não há nenhuma criatura, por mais alta que seja, pode dizer: eu sou capaz de chegar aí com as minhas forças. Não. É um dom gratuito do amor de Deus. Mas para que os anjos pudessem chegar a este ponto, claro que Deus deu-lhes as graças necessárias para alcançarem.
Mas, para alcançar este fim, Deus submeteu os anjos a uma prova e eles livremente, pela sua vontade, eles deviam, no seu ser, pela sua vontade livre, aceitar a vontade de Deus, mesmo que eles não compreendessem os desígnios de Deus em toda a sua profundidade. Claro, também nós nesse aspecto também não compreendemos os desígnios de Deus na nossa vida e não é raras as vezes que às vezes a gente diz, Senhor, porquê? Porquê isto? Ou porquê aquilo? E o certo é que nosso Senhor não responde. Porquê? Porque o Senhor quer que nós livremente, mesmo sem compreendermos, Deus quer que a gente aceite a sua vontade pela fé. E perante esta prova, diz-nos, por exemplo, São João, no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 44, que o primeiro dos anjos não se manteve na verdade. E também na carta de São Judas Tadeu, versículo 6, diz que uma parte dos anjos não conservaram a sua dignidade. E perante estas breves passagens bíblicas, principalmente o Novo Testamento, o quarto concílio de Latrão, que foi um concílio dogmático e que tratou do assunto dos anjos, o quarto concílio de Latrão diz-nos expressamente com toda a clareza que tanto o diabo como os outros espíritos malignos não eram maus por natureza. Todos foram criados bons, mas tornaram-se maus, perverteram-se por sua própria e livre decisão, revoltando-se contra Deus, recusando obedecer à sua vontade. Portanto, esta realidade faz parte do dogma da nossa fé em relação aos anjos. Então, o primeiro ponto da prova é a supremacia do Filho de Deus feito homem. O que é que quer dizer a palavra supremacia? Quer dizer que ele tem o primeiro lugar. Portanto, vemos principalmente São Tomás de Aquino, que é o maior doutor da Igreja, foi ele quem desenvolveu mais, refletiu mais sobre esta questão. E vemos que outro teólogo que tratou profundamente esta questão foi o teólogo espanhol Francisco Soares, que estes grandes pensadores cristãos, portanto, escreveram nos seus tratados sobre os anjos que durante a prova é muito possível que Deus apresentou aos anjos a sua vontade do seu filho habitar no meio da criação. Quando nós falamos do ato criador, vimos claramente que o Pai criou tudo através do seu filho e para o seu filho. Mas para o Pai não bastava criar tudo para o seu filho, mas ele queria que o filho habitasse no meio da criação e que habitasse no meio da criação como homem. E, portanto, Deus, ao apresentar a sua vontade, o seu desígnio à encarnação do Verbo, ele apresentou isto com a existência, com a exigência concreta que todos devem reconhecer nele
a sua cabeça. Portanto, todos nós existimos por causa do Verbo, porque o Pai criou tudo para o seu Filho, portanto, ele é a razão de ser da nossa existência, por isso ele é o nosso Senhor. Não só é a razão de ser da nossa existência, como ele é o nosso Senhor. E, portanto, esta supremacia de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não é só como Deus, como homem no meio da criação. Portanto, manifesta-se o seguinte: primeiro, o Verbo feito carne é o centro de toda a criação. Ele é a sua origem, como ele é o seu fim. Para nós, seres humanos, ele é a nossa cabeça, nós somos o seu corpo. Porquê? Porque graças à sua redenção, à salvação que ele nos trouxe, ele restitui-nos aquela dignidade que perdemos pelo pecado original. E assim, o Deus que nos criou para o céu, pela obra da redenção do seu Filho, de novo ele nos dirige para o céu. E, portanto, isto é em relação a nós. Em relação aos anjos, ele é a cabeça dos anjos e eles deveriam livremente aceitar isto através da obediência. Obedecer ao Filho de Deus enquanto Deus e obedecer ao Filho de Deus enquanto homem. E São Paulo exprimiu esta realidade na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12 a 19, que é este lindo hino litúrgico que nós rezamos muitas vezes na liturgia das horas, nas vésperas. Diz-nos São Paulo, portanto este hino é um hino de agradecimento à ação de graças, diz São Paulo: demos graças a Deus Pai que nos chama a tomar parte na herança dos santos, na luz divina. Ele nos libertou do poder das trevas. Portanto, nós caímos no poder das trevas pelo pecado original e através do seu Filho, ele libertou-nos do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Portanto, fomos resgatados a preço de sangue, por isso pertencemos-lhe. Por isso nós encontramos no Filho a redenção, o perdão dos pecados. Ele, como homem, é a imagem do Deus invisível e é o primogênito de toda a criatura, quer dizer, ele tem o primeiro lugar. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, tronos e dominações, principados e potestades. Por ele e para ele tudo foi criado. Ele é anterior a todas as coisas e por ele tudo subsiste. Portanto, vemos ele como Deus é anterior a toda a obra da criação e é graças a ele que a vida se mantém. É ele que alimenta a nossa existência. Isto enquanto Deus, enquanto homem, ele é a cabeça da igreja que é o seu corpo, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, em tudo ele tem o primeiro lugar. Aprova Deus que nele reside, disse, toda a plenitude. Portanto, São Paulo, através deste hino, que está escrito na carta aos Colossenses, capítulo 1, ele exprime este primeiro ponto da prova dos anjos. Portanto,
apesar da nossa limitação, da nossa pobreza, da nossa pequenez, iluminados pelo Espírito Santo, e vocês sabem que o Senhor diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele ensinar-vos-á todas as coisas, ele guiar-vos-á para a verdade total. Portanto, iluminados pelo Espírito Santo, realmente nós podemos compreender os mistérios divinos. Portanto, vemos que os santos anjos, que não tinham pecado nenhum, não tinham a inteligência obscurecida, portanto, eles penetraram nesta realidade que nós temos dificuldade, porque somos limitados de inteligência, estamos sujeitos ao erro. Os anjos não. Quando Deus Pai revelou aos anjos esta sua vontade, eles compreenderam-na sem nenhuma obscuridade. Claro, dentro da medida de cada um. Claro que os anjos dos coros superiores compreenderam mais profundamente a exigência que Deus pedia aos anjos, e os coros inferiores compreenderam menos. Mas não importa, cada um compreendeu segundo a sua medida e para eles era muito claro. Portanto, este primeiro ponto já era uma grande exigência. Resumindo tudo o que vimos até agora, eles tinham que aceitar a segunda pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus com o Pai e o Espírito Santo, unida à natureza humana, quer dizer, com um verdadeiro corpo humano e uma verdadeira alma humana criada por Deus, pelo Pai. E esta natureza humana, muito inferior aos anjos, exigia dos anjos um ato de humildade. Portanto, apesar de ele ser verdadeiro Deus, é verdadeiro homem e, como verdadeiro homem, devia ser adorado e servido por todos os anjos. Portanto, os anjos tinham que se rebaixar, tinham que descer das suas alturas, da sua glória, para servir o seu Deus e Senhor numa natureza inferior a deles. Isto foi o primeiro ponto. O segundo ponto, portanto, Deus quis exaltar a nossa natureza, que nós somos os últimos a ser criados. Deus quis exaltar a nossa natureza, não só dando ao Filho ele habitar no meio de nós, não como anjo, mas como homem. Portanto, ele não só honrou a nossa natureza com o mistério da encarnação, mas Deus quer dar-nos uma oportunidade única. Portanto, caso os homens, no momento da sua prova, eles pequem, eles se separem de Deus, Deus quer dar ao homem uma segunda chance. O Filho feito homem vai, através da obra da redenção, restituir ao homem a dignidade perdida e abrir novamente o caminho de volta para Deus. E é exatamente isto que a Igreja cantou na Vigília Pascal, quando falou da redenção que Deus humanado realizou. Diz que ele, o Filho, feito homem, pagou por nós ao Eterno Pai a dívida por Adão contraída e com o seu precioso sangue apagou a condenação do antigo pecado. Ó admirável condescendência da vossa graça, ó incomparável predileção do vosso amor, para resgatar o escravo, entregastes o Filho.
Portanto, vemos que São Paulo exprimiu esta descida do verbo, da altura de Deus. Ele diz que ele, sendo Deus, pôs-se ao nível dos homens, portanto, desceu abaixo dos anjos. Mas, como homem, ele tomou para si um caminho de pobreza, ele fez-se servo de todos. E é isto que está exprimido na carta de São Paulo aos Filipenses. Portanto, este rebaixamento, Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens, e aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Portanto, isto está no 2º capítulo, na carta de São Paulo aos Filipenses, versículos 6 a 8. Portanto, adorar o Filho de Deus como homem já era uma grande exigência. Agora, adorar e servir a Deus humanado, que se apresenta como um pobrinho, que se apresenta como um servo, que se apresenta como o mais pequeno entre os pequenos, isto ultrapassa toda a compreensão dos anjos. E ainda é mais incompreensível é Deus, na sua natureza humana, morrer numa morte infame, crucificado. Isto realmente é algo que é incompreensível para os anjos. Mas, claro, terminado a obra da salvação, claro que Jesus foi exaltado pelo Pai e ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. E ao nome de Jesus todos se ajoelham, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclama que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, este é o 2º ponto. Realmente servir e adorar, não só Deus como homem, mas homem que se sujeitou a todas as contingências, a todos os sofrimentos, a ponto de morrer numa cruz para salvar o ser humano, que muitas vezes não aproveita o seu sacrifício e desperdiça as suas graças. O terceiro ponto é ainda mais difícil para os anjos aceitarem, que uma consequência necessária da glorificação da humanidade do Filho de Deus é a glorificação dos homens que ele veio salvar. Noutras palavras, Deus quer dar aos homens redimidos a mesma coroa de glória, a mesma recompensa que ele quer dar aos anjos, que permanecerem fiéis. Qual é a coroa da vitória que o Senhor quer dar aos anjos? É ver Deus face a face e o dom de não poderem pecar mais, de serem confirmados em graça. Mais uma vez eu repito, estas duas coisas só Deus pode dar. Só Deus pode comunicar aquilo que lhe pertence. Não há nenhuma criatura que possa dizer: eu tenho o direito, eu mereço isto. Eu posso, com as minhas forças, alcançar isto. Portanto, Deus quer dar aos anjos fiéis estas duas coroas e quer dar o mesmo aos homens que foram salvos pelo Filho de Deus,
pela sua morte e ressurreição, e que aproveitam estas graças que o Senhor nos mereceu com tanto sacrifício. Portanto, esta igualdade na recompensa, na glória do céu, Jesus deixou implicitamente expresso na parábola dos trabalhadores da vinha. Vocês lembram-se desta parábola? Que o Senhor contratou com os da primeira hora um denário e durante o dia continuou a contratar trabalhadores. Continuou até que às 5 horas da tarde ainda contratou alguns que só trabalharam 1 hora. Mas o dono da vinha quis dar aos trabalhadores da última hora o mesmo, um denário, que ele contratou com os trabalhadores da primeira hora. E nós sabemos que os trabalhadores da primeira hora não ficaram contentes. Tu igualas estes que só trabalharam 1 hora a nós que suportamos o peso do dia todo. E o Senhor respondeu: apraz-me dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido dispor dos meus bens como me aprouver? Realmente todos receberão o mesmo, ou seja, um denário. Para os anjos que passaram na prova, o Senhor dá a visão beatífica e o dom não pecarem mais, como para os homens redimidos que aproveitam as graças, o Senhor vai dar a mesma um denário, ou seja, a visão beatífica e o dom de não pecarem mais. E para os anjos que durante a prova podiam ficar indignados com isto, como é que é possível que Deus vai dar ao homem que pecou, que se separou dele, o mesmo que a nós? Para esses anjos que podiam ter ficado indignados, o Senhor diz: não me apraz de dar a estes do que é meu, da maneira que eu quero, ou tu has de ter maus olhos para eu ser bom? Portanto, o homem que perdeu a sua dignidade, como o filho pródigo, este homem que pela redenção volta de novo, pobrinho, miserável, à casa do Pai, realmente o Senhor quer fazer festa com ele também. Não só com o filho mais velho, mas também com o filho mais novo. E por isso, realmente, o Senhor quer fazer festa. Por quê? Porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e encontrou-se. Agora, para os homens conseguirem atingir a salvação, para os homens poderem aproveitar as graças que Jesus nos conquistou, nós não podemos sozinhos. Nós precisamos do auxílio dos santos anjos. E este auxílio é uma consequência da aceitação de serem servos do Filho de Deus, feito homem. Portanto, os anjos também são chamados à imitação de Jesus, que veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Também os anjos são chamados à imitação de Cristo, servo, de serem servos dos homens para auxiliá-los a alcançar a herança que o Pai tem para nós. Portanto, nós vemos que é a vontade de Deus revestir os anjos de um ministério, de um serviço,
em favor daqueles que hão de herdar a salvação, que somos nós. E é assim que termina a parábola dos trabalhadores da vinha. Assim, os últimos a serem criados, os homens, serão os primeiros. E os primeiros a serem criados, os anjos, serão os últimos. Com esta maneira de proceder, Deus equilibra a disparidade que há em natureza, os anjos que são tão superiores a nós e nós somos tão pequeninos. Mas Deus exige destes grandes que estão bem em cima de nós, deles descerem e se rebaixarem abaixo de nós para nos servir de auxílio, para que nós conseguimos chegar às alturas onde eles estão, na casa do Pai. Portanto, nós vemos que Deus se compraz nestas contradições. Porquê? Porque realmente Deus exige um ato de fé da parte das suas criaturas, porque tem que acreditar mesmo sem entender, e pela sua vontade tem que dizer sim, faça-se em mim o que tu quiseres, mesmo se a gente não entendeu todo o alcance deste sim. Portanto, Deus quer ser servido e amado com um amor incondicional. E por fim, outra consequência da encarnação dos anjos desenvolveu uma mística espanhola, a Madre Maria da Agreda, que realmente pertenceu à ordem fundada pela nossa santa portuguesa Beatriz da Silva. Ela escreveu no seu livro Mística Cidade de Deus este ponto, que é a dimensão mariológica da prova dos anjos. O mistério da encarnação só pode ser realizado através de Maria Santíssima. E uma das exigências do reconhecimento do Deus feito homem é também reconhecer a mãe do Verbo, que é a mãe do Rei dos Reis, como sua rainha e senhora. Portanto, nós podemos dizer que nós temos 4 pontos na prova dos anjos. O primeiro ponto é reconhecer a supremacia de Cristo, princípio e fim de toda a criatura. Segundo ponto, a obra da redenção. Terceiro ponto, a imitação de Cristo, os anjos são chamados a servir-nos. E o quarto ponto é aceitarem e servirem a mãe do Verbo como sua senhora e rainha. Portanto, se nós pensarmos bem no nosso coração sobre a prova dos anjos, por um lado devemos bem dizer o Senhor pelo amor que Ele nos consagrou. Pelo amor que Ele nos consagrou a nós, os últimos, que o Senhor chamou à existência, os mais pequenos. E ao mesmo tempo devemos compreender, claro que para nós é difícil, como para os anjos deve ter sido tão difícil, sem verem Deus face a face. Eles compreenderam a vontade de Deus, compreenderam as suas consequências, agora dobrarem-se e aceitar com uma fé obscura, quer dizer, uma fé sem ver nada, e com um amor incondicional, um sim incondicional, sem compreenderem realmente. Para os anjos não foi fácil, mas só pode aceitar isto através de um ponto, é pela humildade.
Humildade na fé, humildade no serviço. E eu gostaria de terminar a catequese de hoje lendo outro hino de São Paulo, que é admirável, que fala exatamente disto, que é o hino litúrgico de São Paulo aos Efésios, que diz o seguinte: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou, a nós, tão pequeninos, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. E Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Portanto, nós fomos criados para sermos santos. Foi para isso que Ele nos criou. Ele nos predestinou. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Portanto, vocês vejam, esta santidade original para a qual Deus nos criou, nós perdemos. Perdemos a herança que o Pai nos deu. Mas, através do seu Filho Jesus Cristo, obtivemos a graça de nos ser restituídos à adoção, sermos filhos adotivos em Jesus Cristo, para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Portanto, tudo o que se opera, tudo o que se realiza através da Igreja, não é outra coisa do que aproveitarmos esta graça, esta glória que Cristo nos mereceu através da obra da redenção. Portanto, o Filho nos mereceu tudo isto. Por isso São Paulo continua: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que ele nos concedeu em abundância. Portanto, o Filho pagou mais ainda do que a nossa dívida tinha. Portanto, ele nos conquistou muito mais graças, muito mais do que aquelas que nós precisaríamos. Portanto, ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, ele deu-nos o conhecimento do mistério da sua vontade. Portanto, através do Evangelho, Jesus nos revelou qual era a vontade do Pai. O Pai quer fazer festa conosco. Não quer que a gente fique fora da sua casa. Em casa de meu Pai há muitas moradas. E foi por isso que o Filho realizou a obra da redenção pelo seu sangue, obtendo-nos a remissão dos nossos pecados. E por isso, o desígnio primitivo que Deus tinha para nós de ser santos pode ser alcançado com este segundo caminho de salvação que Cristo nos obteve. Portanto, segundo o beneplácito que nele de antemão estabelecera, para se realizar na plenitude dos tempos. E realmente ele realizou na plenitude dos tempos esta obra. E por isso, Cristo Redentor, verdadeiro homem, ele é a cabeça. E por isso diz: instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos céus e na terra. Portanto, pela obra da redenção, Cristo não só nos anexou a nós como membros do seu corpo, membros da sua igreja, como também juntou os anjos a seu corpo, que é a igreja, também os anjos, porque são membros da sua igreja. E como membros da
sua igreja, ele nos ajuda a alcançar aquele lugar que Cristo nos mereceu, com tanto sacrifício, mas com tanto amor. Por isso, bendito seja Deus por tudo que Ele fez por nós. Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.